Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo com reservas no Brasileiro, sofre mais uma vez fora de casa, desta vez com lanterna do campeonato, e comete um vacilo imperdoável, acaba perdendo o jogo com um jogador a mais, lá no finalzinho, a tabela preocupa e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não tinha muito o que fazer em termos de gerenciamento físico, né? O São Paulo jogou na quinta, que entrou no segundo tempo, para poder voltar vivo e decidir na próxima quinta-feira no Morumbi se avança às semifinais da Sul-Americana. Chegou em Belo Horizonte às 9 da noite de sábado e jogou hoje às 4 da tarde, né, neste domingo. E por isso era muito difícil que o Dorival Júnior conseguisse colocar titulares na maior parte do tempo. Ele precisava também cuidar do Campeonato Brasileiro, mas como iria fazer diante dessa logística maluca, complicada e da necessidade, né, que você tem nesse momento? O São Paulo é o único time que está vivo, que está disputando, alçando mão de titulares no segundo tempo, mesmo com jogadores desentrosados, mesmo como jogadores não prontos ainda, como o Matheus Belém na lateral esquerda, que sofreu uma barbaridade, inclusive, na minha opinião, falhou nos 2 gols, também com a cobertura do Pablo Maia. Esse time, que o América também está fazendo o campeonato de recuperação dele, está tentando pelo menos, que vai em busca de uma vitória, que está jogando em casa, mas vocês viram a quantidade de torcedores do São Paulo que tinha no Independência? Então, assim, o que chama a atenção, eu sei que tem o desgaste físico de alguns atletas, da necessidade de você não poder colocar todo mundo, mas a postura, ela incomoda. A postura ela é um pouco aquém do que o torcedor espera para um campeonato que precisa de uma atenção. O Dorival Júnior não passou pano. O torcedor viu que o Dorival, seu treinador, foi muito consciente da atuação do time, sabia das dificuldades, né? Ele fala, ele ressalva isso, mas eu concordo. Um jogo quinta-feira à noite, outro domingo, 4 da tarde, vindo de uma altitude, com uma logística de Equador, Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte. Eu entendo essa questão. Agora, era um jogo em que o São Paulo, até pelas circunstâncias na reta final, com um jogador a mais depois da expulsão, poderia, né, ter tido um resultado melhor. O jogador expulso foi o Mastriani, né, o autor do gol, inclusive, numa falha defensiva pelo lado esquerdo, em que o América chega ao seu gol. Primeiro tempo, o Rafael fez 2 baita defesas, assim, né, defesas muito importantes, não que tenha feito milagres, tem uma que ele busca no cantinho, assim, que eu acho que é mais difícil, mas o América estava chegando mais do que o São Paulo já no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, né, as coisas começam a acontecer, aí o Mastriani faz 1-0, e vejam só, o São Paulo ainda consegue empatar. Num pênalti que eu acho que aconteceu, foi muito discutido, né? Enfim, por conta da chegada do Maidana, né? Ex-zagueiro do São Paulo, inclusive. Ele meio que atropela no último movimento o Caleri. E antes disso, tem a expulsão do Mastriani, né? Que ele fica meio revoltado lá com uma falta não marcada, não sei o quê. O São Paulo vai pro ataque, ele dá uma tesoura por trás. O jogo foi muito, assim, brigado, disputado, com confusão. O Arboleda acabou expulso também. O árbitro teve dificuldade para controlar o jogo. Acho até que o VAR deu uma ignorada numa cabeçada do Alan Franco. Assim, eu vi o lance só uma vez, assim, mas me pareceu que ele tentou dar uma cabeçada no jogador do América, acho que no próprio Mastriani, inclusive. E ele acabou expulsando só o jogador do América. E aí, na sequência, tem um pênalti. A torcida do América tava assim... O América em si, né, tava muito com o juiz, mas assim, o pênalti aconteceu e a expulsão foi merecida. Então, nos lances capitais, assim, eu não tenho como falar nada. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que o Alexandre Pato foi fazer a cobrança. Assim, gente, eu sei que muitos jogadores ainda não estavam, acho que o Lucas entra depois só. De qualquer forma, o Alexandre Pato, ele tem um histórico em penalidades que ele é um pouco preocupante. E aí num jogo que você precisa empatar, o cara tá sem ritmo de jogo, ficou muito tempo parado, tá mostrando que não tá ainda em plenas condições, o Pato vai pra bola. E a cobrança dele é lamentável. Ele cobra assim, tipo, nem muito no canto, telegrafando, mostrando onde ele vai cobrar. O Cavicchioli faz a defesa e no rebote ele quase erra. Porque ele chuta do ladinho do goleiro, ele tem um canto inteiro e ele chuta meio que no meio do gol. Enfim... Mas o São Paulo faz o seu gol ali, empata o jogo e ali tinha um jogador a mais e mete uma pressão nos últimos minutos, né? O Lucas, normalmente, né, o jogador de ataque mais envolvido do time. Aí tem o Luciano
e o Calleri já no time. O Dorival vai em busca do resultado, mesmo que tardiamente, né? Para não dar 90 minutos para esses caras, tenta nos minutos finais ali alguma coisa. Aí o Luciano me perde um gol. A bola meio que estoura no Pato, né? E aí acho que teria VAR, eu não sei se ele estava impedido ou não, e sobra pro Luciano e ele faz assim, tipo... Uma displicência, né? O Luciano, ele faz assim, né, cara? Eu volta e meia venho aqui e falo assim, pô, o Luciano, eu critico o Luciano, mas ele é decisivo, ele faz gols importantes, ele não pipoca, ele, né, ele gosta de jogo grande. Aí tem um jogo como esse que ele vai lá, ele dá piti, ele briga, ele não sei o que, ele perde gol e tal. Luciano é difícil, né, cara? O Luciano tem tudo pra ser um ídolo, tem tudo pra ser um cara mais regular, mas ele se perde em algumas partidas. E ele perdeu um gol assim que naquele momento daria a vitória ao São Paulo. Aí o São Paulo me comete um cochilo, mas um vacilo. O Daniel Borges simplesmente passou no meio de dois jogadores. Faz o cruzamento e aí o Varanda, ex-Corinthians, escolhe o canto, escolhe o ângulo e faz o segundo gol, decretando a vitória do América. Lanterna do campeonato. Ali, como diria Vanderlei Luxemburgo, você tem que furar a bola. Ali acabou o jogo. Se a vitória não pudesse ser conquistada, até porque o São Paulo sai atrás, ali o empate, um pontinho pelo menos, era o aceitável, já que o São Paulo tem tantas dificuldades fora de casa, perdeu pontos importantes dentro do Morumbi e agora perde mais um jogo fora de casa para a equipe do América, que é a Lanterna. E aí tem uma questão de tabela aí que está preocupando, né? Porque nesse momento a gente tem aí o São Paulo com 28 pontos. Tá meio de tabela, né? Mas o Corinthians, por exemplo, que a gente está vendo numa condição um pouco mais abaixo ali e próximo da zona do rebaixamento, tem um jogo a menos. E a diferença para o Corinthians é de 3 pontos. Então o Corinthians, por exemplo, só para dar um exemplo, é um time que pode ultrapassar o São Paulo na tabela, se a gente considerar uma tabela com todos os jogos realizados. Além do que, tem outras equipes ali que estão fazendo uma campanha de recuperação. Eu falei sobre isso a respeito do Corinthians, que está assustando, vale para o São Paulo. Vale para o São Paulo. Bahia, Goiás. O Bahia eu acho que, enfim, tá a perigo pelo futebol que vem jogando. O Santos, embora tenha perdido o jogo hoje contra o Galo, eu acho que fez uma janela muito boa e vai se recuperar. O Vasco tá jogando aí contra o Palmeiras, fez um gol no começo do jogo, foi anulado, enfim. Mas eu acho que são equipes que vão lutar até o final para sair dessa situação incômoda. Eu não estou dizendo aqui que o São Paulo vai ser rebaixado, nem que vai brigar para não cair. Eu só acho que precisa tomar cuidado. Porque eu entendo você priorizar as Copas, é onde você tem a chance de título, é onde você tem a chance, inclusive, de vaga na Libertadores do ano que vem, porque chegar em G4, G6 é complicado também pela concorrência e pela situação onde o São Paulo tá. Tem muito campeonato ainda? Tem. Mas também tem para você deixar o tempo passar. E isso não pode acontecer. Então o São Paulo vai ter que, assim, essa força que o São Paulo tem demonstrado dentro de casa, no Morumbi, em jogos de volta do Mata, ela vai ter que ser importante também em jogos do Brasileiro. Infelizmente, como é da nossa cultura, eu acho que isso só vai acontecer depois das Copas terminadas, né? Ou São Paulo campeão da Copa do Brasil, e aí, né, o ano tá salvo, ou avançando na Sul-Americana, ou cai numa das duas e tal, e aí, opa, vou ter que prestar atenção no Brasileiro. Infelizmente é isso que acontece, mas eu acho que é bom prestar atenção antes que o pior aconteça, que você esteja numa situação mais perigosa. Foi um São Paulo com muitas dificuldades, né? Como eu já falei, com toda essa escalação, Nathan Mendes na direita, o Alan Franco e o Matheus Belém ali pelo lado, o próprio João Moreira, né? Que começou deslocado pelo lado esquerdo, depois entrou o Wellington. O Luan fez um bom jogo, o Pablo Maia nem tanto. Aí o Calleri acabou entrando no lugar do Luan. O Rames Rodrigues acho que fez um jogo razoável, aceitável enquanto esteve em campo, enquanto conseguiu distribuir o jogo do São Paulo. Michel Araújo da mesma forma. O Rato meio sumido, entrou o Luciano e o Juan, né? O Juan tá tendo aquela dificuldade do garoto que tá tendo a pressão da torcida e que não consegue ter uma regularidade maior. Ele tem uma tomada de decisão um pouco prejudicada, enfim, e acaba sendo muito cobrado por isso. Saiu para a entrada do Lucas. Foram as opções do Dorival diante da dificuldade física que ele teve em relação ao último jogo e para tentar alguma coisa contra o Lanterna. É aquela velha história, né? Não, para ganhar do Lanterna dá. E aí você percebe que essas equipes estão fazendo um campeonato de sobrevivência, lutando por cada bola por um prato de comida. E aí se você piscar, como foi o São Paulo no segundo gol, você acaba sofrendo a derrota. O que vocês acharam do jogo? Alerta ligado, hein?
pro São Paulo também. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!